E aí pessoal, eu já vim trazer um vídeo que ele é um pouquinho diferente, mas é uma proposta que eu tô querendo trazer mais, que são algumas análises. E eu recebi uma matéria sobre os 7 filmes da Disney que envelheceram muito mal. E eu dei uma olhada em alguns e sério, eu tenho muita coisa pra comentar, então bora lá. No dia 14 de outubro de 2023, às 10h30, essa matéria foi lançada no canal Tech, no caso, e resolvi fazer um vídeo sobre, onde basicamente eles colocam, se eu não me engano são os 7 filmes, né, e falam um pouco sobre eles e o que tem de errado neles. Analisar qualquer obra fora do seu período de lançamento é sempre uma tarefa bastante complicada, já que normas sociais que eram aceitáveis no passado podem não ser bem vistas nos tempos atuais. A sociedade evoluiu e muito do que a gente considerava normal lá atrás pode ter se tornado problemático ou mesmo ofensivo hoje em dia. Isso é uma coisa completamente verídica, né? Porque a gente pode pegar várias coisas do passado e analisar hoje em dia, que vai ter 1001 problemas. E com a Disney não poderia ser diferente, já que muita coisa mudou ao longo desses 100 anos e em que a empresa está aí lançando filmes e criando histórias. A companhia do Mickey é famosa por seus filmes e desenhos para a família. Muitos envelheceram consideravelmente mal. Em alguns casos, até mesmo na época do lançamento das produções, algumas ideias já não eram muito legais. Então, imaginem hoje em dia. O que era para ser o contrário, né? Era para ser muito mais aceitável hoje em dia. Assim, para celebrar o centenário da Disney, relembrando os episódios que ela gostaria de jogar pra baixo do tapete, como aquele tia que sempre aparece em aniversários, deve ser aquele tio, né? E reunimos uma lista para fazer muita gente achar absurdo como clássicos da Disney são cheios de ideias um tanto erradas. Começamos aqui então com Dumbo. Nunca assisti Dumbo. Dumbo pode parecer um desenho inocente sobre um elefantinho voador que sonha com a sua liberdade, porém o filme de 1941 tem alguns elementos da época que são bastante problemáticos quando olhamos hoje. Um exemplo são as cenas com um grupo de corvos apresentados como preguiçosos e fumando charutos, uma alusão de como a sociedade branca americana enxergava os negros na época em que o filme foi feito. Gente, isso é uma... putz grila, né? Isso é palhaçada. Esses corvos, eles são só corvos de um desenho. Para piorar as coisas, o líder do grupo era chamado Jim Crow, nome da lei de segregação racial. Na versão do filme presente no Disney+, essa cena acabou sendo editada, mas ninguém esqueceu dela. Eu sinceramente não vejo nada demais. Sinceramente, não acho que estavam tentando atacar nada, era só um desenho. Não vi muita coisa aí, não. Esse eu não posso falar muito porque eu não assisti Dumbo, mas vamos pro próximo. Branca de Neve e os 7 Anões. Aqui devem começar as perguntas sobre os clássicos aparecerem na lista. Sim, Branca de Neve e os 7 Anões é um clássico do cinema, sendo extremamente importante não somente para o Walt Disney, mas para Hollywood como um todo. Porém, isso não exclui algumas ideias erradas do filme, como o fato de estigmatizar pessoas com nanismo. Gente, é só um desenho. Tanto é que é Branca de Neve e os 7 Anões. Algo que vem sendo observado com muita atenção no remake em live action que a Disney pretende lançar no ano que vem. Sim, isso aí é uma coisa que eu não gostei. Do live action, acho que eu nem irei assistir. Melhor, talvez eu assistirei pra fazer um vídeo sobre, mas eu não tenho pressa nenhuma pra ver. Porque o nome do filme é Branca de Neve e os 7 Anões. A Branca de Neve não é branca. Os anões não são anões. Pra que eu vou assistir? Eles tiraram a frase icônica de espelho, espelho meu. Não é Branca de Neve mais. Essa sociedade tá tão frágil que a gente não consegue nem reviver coisa da nossa infância, que a gente não vê nada demais. Mas não, parece que o povo tá sem ter o que fazer e fica colocando coisa onde não tem. Fica querendo achar polêmica onde não tem, tentando fazer essas merda que eles estão fazendo hoje em dia. E isso por si só já seria complicado, mas os desenhos da Disney adaptavam contos de fada que tinham uma coisa com adolescentes desacordadas sendo beijadas por estranhos. A Branca de Neve, que tinha 14 anos na história, tecnicamente tinha morrido. A ideia de um beijo apaixonado trouxe ela de volta à vida. É bem esquisita e, novamente, ela tinha só 14 anos. Hoje em dia, pessoas de 14 anos estão fazendo coisas muito piores do que dar um beijo, tá? Então isso não é um ponto. Tirando que naquela época também, se eu não me engano, as pessoas eram colocadas em relacionamentos bem cedo, até mesmo antes de nascerem, né? Já eram prometidas, então isso não é tão absurdo. O príncipe só chegou e beijou uma adolescente morta no meio do mato. Se isso não é muito errado, eu não sei mais o que poderia ser. Então, nesse caso, não era um desconhecido, né? Ela conhecia o príncipe. Tanto é que é um beijo de amor. Então, não é um estranho, vamos colocar assim. É uma pessoa que ela
conhecia, era um príncipe. E volto a dizer, isso é desenho pra criança, tá bom? Não tem como ficar problematizando tanto em cima disso. Ele chegou, deu um selinho nela e ela acordou pra colocar, ensinar que o amor é tipo, importante, que espera qualquer coisa, que é a coisa mais forte que existe, que vence qualquer coisa, qualquer tipo de maldade, vamos colocar assim. Eu enxergo dessa forma, que a Disney tentou passar essa mensagem, mas o pessoal tá problematizando tanto que nem eles não estão vendo isso, que a ideia que foi criada lá atrás pra trazer isso pras pessoas, trazer esperança, digamos assim, tá se perdendo no meio de tanto discurso aí. Tudo bem que isso está ligado ao conto clássico, mas a imagem acabou sendo eternizada pela animação da Disney e virou pesadelo de qualquer pai que tenta explicar para seus filhos que não deve aceitar gracejos de estranhos assim. Volto a dizer, não é um estranho. E a ideia que se passa ali não é ficar de gracinha com qualquer um. E sim que ela amava ele e que esse amor foi mais forte que qualquer coisa. E eu não vejo problema nenhum nisso. O pessoal hoje em dia tá querendo tirar o romance. Pelo que eu entendi, a Branca de Neve nem vai ser apaixonada pelo príncipe nessa live action. Então, isso tá sendo um problema bem ruim pra Disney e ela tá ainda assim investindo nisso. E eu acho que a Disney só vai quebrar a partir daí. Não... A ideia da Disney sempre foi esse conto de fadas, essa ideia, tipo, de príncipe em princesa. E agora tá essa merda de mulher empoderada que não precisa de homem pra nada, que se salva sozinha. A gente tem aí Peter Pan e o Wendy, né? Até no nome, Peter Pan e o Wendy. Pra provar isso, o Peter Pan não salva o Wendy, é o Wendy que salva o Peter. Então, tipo, o Peter é um merda. Não, então a Disney tá apostando num lado completamente oposto que ela sempre defendeu, digamos assim. Mas vamos lá, Bela Adormecida. Continuando a tendência esquisita, a Bela Adormecida, tecnicamente, a princesa Aurora, estava em coma, induzido por magia, mas ainda em coma, o príncipe viu a menina cantando no mato e acabou entrando em uma missão para salvá-la. Ok, você vê uma pessoa, você quer conhecer, e ele viu que ela estava em perigo, ok, quer salvá-la. Ele chega e beija a menina. Novamente, é o jeito usado para acordá-la. Mas, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado... Gente, quem que escreveu isso? São todos adolescentes nessa brincadeira. Chega de mandar os caras para beijar adolescentes em coma. Ideia mais errada do mundo. Não vejo nada de errado, sinceramente. Tudo bem, são adolescentes. Adolescentes hoje em dia fazem coisas muito piores. E aqui a gente tava, tipo, eles se conheceram, sim, tudo. Não é um completo estranho, claro. Não é o tempo suficiente para se apaixonar, mas não tem como você fazer isso em um curta de, sei lá... Não sei quanto tempo tinha as animações naquela época, então não dava pra prolongar muito. Então não tinha como você desenvolver toda uma história de amor que hoje em dia é desenvolvida, sei lá, em 4 temporadas de uma série. Não tem como fazer isso, então era mais dinâmico. Mas eu não vejo isso como um problema, assim, também pra ser, tipo, que envelheceu muito mal. Não vejo A Pequena Sereia. Falando em ideias erradas, A Pequena Sereia da Disney tem uma história bem esquisita e que ainda conseguiu aliviar a esquisitice da sua versão original, escrita por Hans alguma coisa. Zoado em um nível que, se você parar para analisar toda a história de uma adolescente que vende avós para conseguir pernas e casar com um cara que viu uma vez na vida, entende como tudo é problemático. Tá, se o problema é ela ter visto o cara uma vez na vida, vamos usar exemplos reais. Os árabes, por exemplo. Eles praticamente nem se veem até o dia do casamento. Então, eles são prometidos e é isso. Você nem vê o cara que você tá se casando. Então, não sei se isso é tão problemático. Tanto é que a Disney também defendia, né? Aquele conceito de amor à primeira vista. Você vê e se apaixona pela pessoa e é isso. Então, não acho isso tão problemático. A própria Disney deve achar que lançou um pequeno curta com o Olaf, de Frozen, recontando a história e não teve como levar a sério. Além disso, a animação original tem um trecho que repete a obsessão de beijos não consentidos. Na canção Beija a Moça, os personagens incentivam o príncipe Eric a beijar Ariel durante um passeio de barco no lago. Sim, isso acontece hoje em dia. Você chega em alguém, nossa, eu tô gostando de tal pessoa. Aí, com certeza, seu amigo ou amiga vai falar, então vai lá, investe. O problema é que em determinado trecho da música é dito que ele nem precisa perguntar nada para a moça, bastando apenas beijá-la. Nisso, eu discordo. Porque, tipo, você vai chegar na pessoa, tá ali enrolando mó clima, você fez mó encontro romântico, você vai chegar...
Então, né, eu posso te beijar? Não, você vai chegar e, tipo, vai só se aproximar aos poucos e tudo e ver se a pessoa vai retribuir ou não. Você não precisa perguntar. Você tem que chegar e ter uma atitude de tentar beijar. Se você perceber que a pessoa tá afim, mas você não precisa chegar e expressar com palavras: ai, eu posso te beijar? Isso é frustrante, isso é... A Disney viu como isso era errado, e no remake live action lançado em 2023, alterou essa frase e fez questão de destacar que é preciso perguntar sempre. Novamente a sociedade enfiando merda na cabeça, porque isso não se pergunta. Você não pratica isso na vida real, você não chega perguntando, você chega... Você flerta, se a pessoa flerta de volta, se a pessoa demonstra interesse, você chega e beija ela. Você não fica perguntando: ai, posso te abraçar? Ai, posso te beijar? Ai, posso mexer no seu cabelo? Você não fica perguntando, você chega e faz. Aviso: A Bela e a Fera é o meu desenho favorito da Disney. É o meu. Tanto é que tenho uma rosa no braço, não sei se dá pra ver. Mas enfim, A Bela e a Fera é o meu desenho favorito da Disney. Realmente gosto desse filme, mas isso não significa que ele recebe passe livre para ser esquisito. O filme coloca uma jovem que é mantida em cativeiro por uma besta gigante que tenta fazer com que ela se apaixone por ele em pouco tempo, quebrando um feitiço que a cometeu por ser um imenso vacilão. Então, né, isso aqui faz um pouquinho de sentido, vai. Esse aqui é um que eu concordo um pouco, porque ele manteve ela em cativeiro, né? Antes de começar a se apaixonar por ela e tudo, ele manteve ela em cativeiro. Isso é um pouco errado. Então, esse daqui eu concordo um pouco, porque, tipo, ele montou ela em cativeiro, né? Isso não é algo que se faz, não é algo que... É algo que era errado na época e é errado hoje em dia também. Você não mantém ninguém em cativeiro. E por mais que seja meu desenho, minha animação favorita da Disney, eles têm razão nisso, que essa parte envelheceu mal, mas não só envelheceu, na época também devia ser, tipo, mal. Envolve aí, eu acho que um pouco da síndrome de Estocolmo, né, que chama de se apaixonar por quem te manteve prisioneiro, alguma coisa assim. Existem várias camadas de coisas erradas aqui, que vão desde manter a jovem em cárcere privado, fazer com que ela se apaixone com o que é essencialmente um cachorro gigante com chifres. Então, ele não fez ela se apaixonar, ela se apaixonou porque ela se apaixonou, ele não tem como obrigar ela a se apaixonar. Então, essa parte eu discordo. E uma voz encantadora. Ué, tem muita gente feia com voz encantadora também, ninguém fala nada sobre isso. O pior é que ela realmente desenvolve uma síndrome de Estocolmo. Eu não tinha lido isso, né? Eu lembrei de... Como chama lá? Casa de Papel. Complicado ali. Se apaixonando de verdade pelo seu, no caso, captor, naquela crença de que o amor pode fazer a fera mudar e ser alguém melhor. Algo típico de relacionamentos tóxicos. Tudo errado. Tá, esse eu concordo um pouco, que tem coisa errada aí. Que ele manteve ela em cativeiro e tudo. Mas ela se apaixonou por ele e ele se apaixonou por ela. Então, a partir dali que começou o romance, eu acho que ele não... E ele não obrigou ela a nada. E logo em seguida ele já deu uma casa, ele deixou ela ir, ela voltou porque ela quis. Pode sim entrar essa síndrome de Estocolmo. Mas enfim, esse foi o mais errado que eu achei até agora. Pocahontas eu não assisti também. Eu sei mais ou menos do que se trata, mas a história real da nativa americana Pocahontas é bem complexa e triste. Então a escolha dela como centro do primeiro longa animado da Disney, baseado em um personagem real, era meio esquisita. O filme conta a história de como a nativa conheceu o inglês John Smith e os colonos que chegaram em Jamestown. O sofrimento dos povos nativos e a invasão dos colonizadores acaba ficando em segundo plano para focar na personagem com sua magia da natureza e um romance dela com Smith. Sim, focaram no romance porque é um filme para criança, era para ser romântico. Enfim, era para ser um desenho bonitinho, não tem que ficar colocando coisas complexas para crianças assistirem. E esse Canção do Sul eu acho que eu nunca ouvi falar. A Canção do Sul tem ideias tão retrógradas que o filme chegou a ser banido pela própria Disney por anos. Lançado em 1946, o filme se passa na Geórgia durante os anos após o fim da Guerra Civil Americana e a abolição da escravatura. O filme tem a figura de Tio Remus, o protagonista da história, um ex-escravo que leva uma vida simples, mas que relembra com saudosismo os tempos antigos como trabalhador de plantações, o que por si só já é bastante complicado. Aliado a isso, o personagem e elementos da cultura afro-americana são apresentados de maneira estereotipada, realçando o racismo na época. A Canção do Sul foi criticada até mesmo quando foi lançado, mas acabou rendendo prêmios de melhor canção e um Oscar honorário a James Baskett, que se tornou o primeiro negro a receber uma estatueta da Academia.
não foi suficiente para esconder a mancha que o longa representa no currículo do Mickey. A Canção do Sul continua trancado nos cofres da Disney, que não exibe o filme desde os anos 1980, e não adicionou ao seu catálogo do Disney+. Esse eu nunca ouvi falar. Mas, ao todo, é isso. São esses filmes. O único que eu concordo um pouco é o da Bela e a Fera, porque ele manteve ela em cativeiro mesmo, e pode sim ter desenvolvido uma síndrome de Estocolmo. Os outros eu acho que realmente é só babação de... só merda que eles estão falando hoje em dia pra tentar problematizar tudo, porque já não basta problematizar tudo que tá sendo lançado agora, tentando colocar militância em tudo, tentando colocar, enfim, lacração em geral, em tudo que tá sendo lançado. Eles estão querendo fazer isso com as coisas que já foram lançadas e aceitas pelo público há muito tempo atrás, que fizeram parte do desenvolvimento de várias pessoas. Então, não, eu não concordo com 99% dessa matéria. Pra mim, não tem nada disso, não... Eu acho que se esses filmes realmente não envelheceram mal pra mim, se envelheceram mal pra alguém, porque essa pessoa também, tipo... não tá entendendo muito bem como que essa sociedade está sendo levada, né, hoje em dia. Porque tudo que você faz é um problema, tudo que você fala é um problema. Você tem que ter, tipo, sei lá, você tá trabalhando num provador de loja comum. Entra uma pessoa lá, tem um masculino de um lado e feminino do outro. Você, hoje em dia, não consegue nem perguntar, nem definir. E você fica com aquela dúvida, tipo, ai, eu levo pro feminino ou pro masculino, e você não consegue perguntar, porque às vezes nem a pessoa sabe, né, a pessoa vira, eu não tenho gênero, e você fica tipo, o que eu faço? Então tá complicado, a sociedade hoje em dia tá bem complicada de lidar, tá uma merda, pra ser sincera, eu não tô tendo paciência pra essa sociedade hoje em dia, porque tá tudo sendo motivo de cancelamento, tá tudo sendo motivo de violência, de qualquer coisa, então é isso. A sociedade hoje em dia tá muito sensível, precisa melhorar bastante nisso. Mas acontece, não tem nada que eu possa fazer. O que eu posso fazer é falar por mim, e eu não concordo com isso. Eu continuo defendendo as animações da Disney, e não vejo problema em colocar anões ou qualquer outra coisa. Não vejo problema, desde que esteja no roteiro original, na animação, no curto original. Então, eu prezo por isso, por ser parecido com a obra. One Piece, por exemplo, eu nunca assisti um anime, mas o pessoal tá elogiando muito, porque foi fiel, então não é difícil fazer algo que as pessoas gostem. Basta ser fiel ao que sempre foi e ninguém nunca teve problema nenhum com isso. Mas é isso, se você gostou, curte, compartilhe e mande pra alguém, que isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo.